Muitos me conhecem como a arquiteta ou a mulher das calçadas. É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu resido em Jaraguá do Sul permanentemente como arquiteta e urbanista desde 1987 e permaneci aqui até 2007, quando, por razões do meu casamento, eu mudei para os Estados Unidos. Sempre eu me envolvi em causas urbanas da cidade, buscando a melhoria, das condições de vida de todos nós. As calçadas da cidade sempre me incomodavam. Eu percebia muitas vezes as pessoas indo para a rua com carrinho de bebê ou com cadeiras de rodas, elas iam para o asfalto da rua competir com os carros, ao invés de estar nas calçadas da cidade. Numa das minhas visitas ao Brasil, eu tropecei, em 2011, numa calçada, e tive ferimentos. As pessoas que me socorreram na rua, a dona de uma loja, mais os taxistas, comentaram comigo: "Ei, moça, todo dia cai 2 ou 3 aqui." Eu disse: "Nossa!" E ninguém faz nada por isso. Aí foi o estalo. Alguma coisa precisa ser feita. Por que as calçadas estão tão ruins, em condições tão ruins? Aí, conversando com os meus colegas da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá do Sul, da qual eu faço parte, e mais alguns amigos também indignados com a situação das calçadas, nós marcamos um dia para fazer uma reunião para tratar do assunto e ver o que a gente poderia fazer. No dia marcado da reunião, eu tive uma pane no meu carro e tive que ir para uma oficina mecânica. E enquanto eu procurava por um lugar para me sentar, eu passei entre 2 carros e não vi que o carro estava no fosso da oficina mecânica de inspeção, e eu caí. Eu fraturei os 2 pés. Isso me deixou de cadeira de rodas por 2 meses. Ainda recebi uma ligação no fosso da amiga: "Tá tudo certo para a reunião?" "Não, a ambulância está vindo me pegar." Enfim, a reunião saiu numa outra ocasião, e a gente pensou numa campanha grande e chamada Calçada Legal para Jaraguá do Sul, que é essa camisetinha que eu estou usando aqui. Foi uma logomarca criada por uma das empresas que participou conosco do grupo. Enfim, a gente nos reunimos com várias pessoas da sociedade, advogados, engenheiros, arquitetos, empresários, jornalistas, enfim, um grupo bem diverso, bem interessante, simpatizantes, professores. E, a partir daí, a gente organizou. Esses são os grupos técnicos de trabalho que a gente fez para a campanha, e fizemos o lançamento da campanha no auditório da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, convidando todos os segmentos organizados da sociedade para esse evento. Nós fizemos panfletos educativos que a gente, com a camisetinha, ia para as ruas distribuir com o grupo. Também a gente fez cartazes que, em ocasiões especiais, a gente ia para a rua com eles, chamando a atenção das pessoas sobre o assunto. Grandes cartazes em locais de grande visibilidade na cidade, também chamando a atenção da campanha. Então, empresas de publicidade nos participaram, nos cedendo isso. Nosso grupo fez reuniões com vários segmentos da sociedade apresentando o nosso projeto, sempre nos dividindo em pessoas diferentes, também com a prefeitura, principalmente com a prefeitura da cidade, e a prefeita concordou em distribuir uma cartilha que nós organizamos com o carnê do IPTU para os proprietários da cidade. Então, passando bastante instruções para as pessoas de como uma calçada poderia ser feita. Também a gente apresentou a nossa campanha nas escolas do município, e com as crianças a gente fez um trabalho de desenhos, e escolhemos os melhores desenhos entre as escolas do município, que a prefeitura concordou em imprimir na capa dos cadernos que ela distribuía gratuitamente para os alunos. Foi muito legal, foi muito bonito.
Também a gente apresentou a campanha no Centro dos Profissionais Liberais, premiando o aluno que desenvolveu o melhor mascote para a campanha, que a gente estava pensando em criar um mascote para, né, ajudar a distribuir e divulgar a campanha. Também a gente abordou esse assunto das calçadas através de um blog que criamos e uma página no Facebook, que a página do Facebook foi muito boa, porque a gente fazia muita interação com as pessoas. A gente mostrava para as pessoas, na página do Facebook, vários exemplos, né, de calçadas que eram boas, ou que não eram boas. Também, a gente... Aqui vocês podem ver, né, os exemplos. Mundo afora, a gente coletava fotos e exemplos ilustrativos e inspiradores, né? E na cidade a gente mostrou, né, o que tinha de bom, o que não estava bom, né, o que funcionava, o que não funcionava. Conscientizamos as pessoas da questão do lixo, que muitas vezes a forma com que as pessoas expõem o lixo para ser coletado pode ser um obstáculo, principalmente para o deficiente visual, né? Também a gente conscientizou as pessoas sobre a questão das árvores, que não existe milagre espacial, né? Que árvores de grande porte exigem calçadas de muita largura. Estão mostrando exemplos de lugares, né, mundo afora, bem práticos para serem vistos. Outra coisa que a gente notou, que muitas vezes as pessoas, com o intuito de embelezar a cidade, a calçada da sua rua, elas plantam as espécies erradas e no lugar errado. Às vezes, exatamente o meio da calçada é onde as pessoas têm que caminhar, e espécies que criam muita vegetação ao lado, obstruindo totalmente a passagem ou a visão das pessoas. Então, assim, não é intencional, né? É por as pessoas não terem esse conhecimento. O prefeito da cidade criou a Comissão das Calçadas, e, através da Comissão das Calçadas, participamos do plano diretor, da elaboração do novo plano diretor da cidade, e também conversamos, tivemos inúmeras reuniões com os técnicos da prefeitura, buscando soluções, principalmente para a questão do apropriamento da calçada pelos estacionamentos nos imóveis comerciais da cidade. A cidade foi crescendo muito, muitas residências se transformaram em pontos comerciais e elas não tinham espaço suficiente na frente dela para os carros estacionarem. E isso é um problema de Brasil inteiro. Então, mostramos para as pessoas como, por exemplo, com uma reorganização desse espaço, poderia isso ser feito, né, sem privatizar a rua inteira, o estacionamento da rua. Foram muitas reuniões, e essa realmente é a questão mais polêmica do plano. Os resultados. Ficamos muito felizes com os resultados, porque a gente sentiu uma melhora significativa e um aumento significativo de calçadas pavimentadas na cidade. Esse daqui, por exemplo, é um exemplo, numa das principais ruas da cidade, onde os carros ficavam estacionados praticamente né, sobre a passagem das pessoas na rua, e olhem hoje como se transformou. Então, os nossos colegas, engenheiros, arquitetos, se esmeraram em apresentar projetos muito melhores para a sociedade, né? As pessoas foram se conscientizando, né, do que precisava ser feito. A cidade está muito mais limpa, segura, né? E isso proporciona ao comércio, assim, é muito importante para o comércio. Também o nosso blog e a nossa página do Facebook teve milhares de visualizações. Então, isso serviu de educação para o Brasil inteiro. A gente interagiu com pessoas do Brasil inteiro. E isso é muito gratificante ver o trabalho unido de uma sociedade, né, com todos os colegas, todas essas pessoas que participaram conosco desse projeto, numa causa assim, um pouco polêmica e problemática, né, mas assim, que deu resultados pequenos. Isso não quer dizer que estamos perfeitos, numa situação perfeita. Ainda tem muitos desafios e muitas coisas para serem feitas. Tem muito que conscientizar. A cidade ainda tem muitas calçadas estreitas, com postes enormes obstruindo a passagem das pessoas. Ainda continuamos a ver carros estacionados na faixa exclusiva dos pedestres.
Pensamos que a cidade precisa fazer um redesenho dessas áreas problemáticas, muitas vezes estacionando só de um lado, e ver como consegue trabalhar com isso com os proprietários, porque é um problema de proprietário e de cidade junto, né? Então, isso é muito importante, essa conscientização. Também nós precisamos de soluções para as esquinas. Nós precisamos dar acessibilidade para as esquinas na cidade. Essa é uma foto dos Estados Unidos, que eu tirei recentemente esse ano. Vocês podem ver a diferença de piso da parte antiga, né? Um cinza mais escuro, e a parte nova. Então, quase todas as esquinas da cidade que não existia uma acessibilidade adequada, está sendo feito. E o padrão dos Estados Unidos de calçada, ele já remota há mais de 100 anos, eles têm um padrão que eles seguem de calçadas, que geralmente é feito com o cimento vassourado. Aquela fotinho pequena de cima era da minha rua, a empresa que fez a calçada em 1936. Deixou o carimbo dela, estava em ótimas condições até hoje. Então, é muito importante primar pela qualidade. Por exemplo, lá também, as pessoas precisam ser certificadas e qualificadas pela prefeitura, mostrar a qualificação para poder fazer uma calçada dentro da norma e com qualidade. Eu não podia deixar de passar essa oportunidade e explicar um pouquinho para as pessoas a parte técnica de uma calçada, para que todo mundo possa entender, planejadores, colegas, donos de imóveis e propriedades. Essa é uma foto extraída da norma brasileira, e ela mostra perfeitamente para nós a parte de serviços da calçada, a mínima área exigida pela norma brasileira é 70 centímetros. A faixa de serviço é onde se encontram todas as entradas de serviços públicos, de internet, de água, de energia elétrica, é onde colocamos os hidrantes, as placas de trânsito, as sinaleiras, as lixeiras urbanas. Isso é sagrado, ter, pelo menos, essa dimensão. Mínima. 1,20 m é a parte exclusiva do pedestre. Ela é sagrada também, para que duas pessoas possam circular. O máximo de inclinação para a rua, 3%, para que uma cadeira de roda, um carrinho de bebê não fique todo torto. E a faixa de acesso, ela é variável, só para calçadas grandes, quando ela tem, onde os restaurantes podem colocar mesas, cadeiras, onde você pode ter uma pequena rampa para acessar o seu imóvel. Também, as árvores que existirem na calçada, elas devem ter pelo menos 2,10 metros de altura, livre de galhos. Nós não devemos plantar árvores em tubos, nós não devemos plantar árvores pequenas também, porque quando a árvore é pequena, ela fica muito sujeita ao vandalismo e aos ventos fortes, e ela pode deformar. Então, ela não cresce uma árvore saudável com a galhada ascendente, né? Outra coisa que notamos também é quanto aos meio-fios. A forma ideal do meio-fio de rua é a forma de L, porque ela evita o crescimento das ervas daninhas no cantinho dela. Ela pode ser feita em blocos, pode ser estrudada, como ela pode ser feita em loco também. Ela funciona muito bem. Chamamos atenção também para os pisos táteis, né? Que são alertivos para deficientes visuais. Muitas vezes vemos um emprego exagerado deles. A norma pede para que a gente use sempre numa rampa, num degrau, em praças largas, né? Calçadas estreitas, nós não temos a necessidade de ter a faixa contínua, larga, porque acaba se tornando um obstáculo. Você não consegue caminhar direito em cima disso, ou rolar com uma cadeira de rodas, ou empurrar um carrinho de bebê, ou um andador. Se nós temos o alinhamento predial bem marcado, ou o alinhamento da faixa de serviço bem marcado, como pode ser visto nessa faixa, não precisa. O cego percebe isso com essas pequenas marcações. Nas áreas onde não temos o alinhamento predial, ela pode ser colocada. Então, proprietários, planejadores, loteadores, vocês querem ruas com árvores, sombreamento bonito,
Deem larguras para as suas calçadas. Eu recomendaria no mínimo 3 metros de largura. Não tem lugar na sua calçada para sombrear a rua? Plante no seu lote. Pensem que as calçadas que hoje vocês caminham e andam com conforto e qualidade, alguém doou no passado. E que se a tua não tem, talvez alguma coisa precisa ser feita. Você pode ser um futuro usuário de uma cadeira de rodas também. Lojista, dê mais espaço para a sua calçada. Você quer que as pessoas contemplem a sua vitrine com qualidade? Dê praças, dê verde, acrescente algo para a sua calçada. Nós, do grupo da Calçada Legal, sabemos que ainda tem muito para ser feito e acreditamos que, se todos fizerem a sua parte, algo acontece do seu lado. E essa é a nossa contribuição para um mundo legal. E eu agradeço todas as pessoas que se envolveram nesse projeto. Foram muitas e muitas horas, muito trabalho de conscientização, e que ainda vai ter que continuar, né? Porque tem muito por fazer. Muito obrigada.